Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. Nessa semana, como eu tenho dito, é modo turbo para as eleições municipais. Neste episódio, eu recebo aqui para um bate-papo o candidato professor Jefferson, a quem mais uma vez agradeço pela participação. Eu que agradeço, Arnaldo, a Manchete, por estar sempre abrindo espaço para o debate público dessa cidade, especialmente para que o eleitor possa decidir com mais clareza, com mais informações e tenha mais convicção do seu voto. Jefferson, adaptando um pouco a pergunta, que até participei com uma entrevista recente por você, o que te motiva? Quais são os motivos que te levam a disputar a Prefeitura de Campos? Olha, Arnaldo, eu sou servidor público federal há 30 anos, gestor público há 24 anos e nos últimos 14 anos fui reitor e diretor-geral do Instituto Federal Fluminense, a maior instituição de educação do interior do estado do Rio de Janeiro, um orçamento com mais de 600 milhões de reais, em 12 localidades do estado do Rio de Janeiro, 20 mil estudantes, 1.700 servidores, 500 trabalhadores terceirizados. Pude, como reitor, representar o Brasil em diversas partes do mundo, fui coordenador da Unesco na área da educação profissional e tecnológica, fui diretor da Federação Mundial das Escolas Politécnicas do mundo, e acho que eu tenho muito a contribuir com a minha cidade. Eu poderia pegar todo esse aprendizado, essa experiência e esse tempo como gestor e guardar nas minhas recordações e caminhar na minha carreira. Eu sou professor titular do Instituto Federal Fluminense, com muito orgulho, mas eu quero colocar todo esse legado que foi construído, muito investimento público na minha vida, na minha formação, a serviço da minha cidade. Eu ajudei a transformar o IFE de Escola Técnica para Cefet, de Cefet para IFE, e agora eu quero transformar a minha cidade. Jefferson, você tem no seu plano de governo 13 eixos, até de uma forma diferente, né, que foi trabalhado junto ao PT, antes mesmo da sua candidatura ser homologada ou oficializada, digamos assim. Não vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do PT no decorrer da eleição, mas obviamente que o eixo que mais chama atenção é o da educação, por tudo que você acabou de falar. O que você propõe de especial para a educação de Campos, caso seja eleito prefeito da cidade? Olha, nós temos que fazer uma revolução na educação, porque é assim que a gente vai democratizar o acesso a um bom mundo do trabalho para as pessoas, a uma trajetória de vida adequada. Nós vamos investir na educação em tempo integral, mas com escolas estruturadas para isso, plano de carreira para os professores adequado, e não professores como RPA, profissionais da educação como RPA, que banaliza, precariza as relações de trabalho, com projetos pedagógicos construídos coletivamente com as comunidades escolares. Tem que ter concurso público para a educação, e vamos trabalhar também, Arnaldo, com o Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa do governo federal para o ensino médio e nós vamos trazer para o município. O Pé de Meia é uma bolsa de R$200 para cada aluno a partir do 6º ano do ensino fundamental até o 9º. E ao final do ano, se o aluno for promovido, ele vai receber uma poupança de R$1.000 que só pode tirar ao final do seu curso. Porque muitas vezes, e é no 6º e 7º ano que nós estamos perdendo, especialmente os meninos, porque eles veem a carência nas suas casas, os pai ou a mãe sem emprego, ele também tem desejos, como todas as pessoas, de comprar um tênis, de comprar um material escolar melhor, de comprar um celular. E esse menino, ele começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, e como é difícil fazer isso, e depois ele acaba abandonando a escola. Nós não podemos perder ninguém. Lugar de criança, de adolescente, de jovem é dentro da escola. Então nós vamos ter esses 2 programas basilares, que é a Escola de Tempo Integral e o Pé de Meia Municipal, para a gente não perder ninguém. Ninguém pode ficar para trás. Além disso, nós vamos estruturar as escolas com salas de apoio para os alunos e profissionais, para os alunos que possuem algum grau de deficiência, porque nós não podemos perder ninguém. Ninguém pode ficar para trás. E cada estudante tem um modo de aprender muito particular a partir da sua vivência e muitas vezes de alguns limites algumas deficiências que eles podem ter. Então nós temos que criar uma escola que tenha esporte, que tenha cultura, que tenha apoio à aprendizagem, para que esse jovem, essa criança, esse adolescente desenvolva todos os seus talentos.
É isso que a gente quer fazer e eu tenho certeza que junto ao governo federal, o presidente Lula, porque o ministro Camilo tem este compromisso, né, que é a alfabetização na idade certa, é a escola de tempo integral e é o pé de meia. São programas estruturantes e eu tenho certeza absoluta que nós vamos implantar isso em Campos com muito sucesso. Vou falar agora sobre segurança, Jefferson. Continuando aqui no seu plano de governo, você tem um ponto, o 13º ponto é em relação à segurança pública e você propõe a criação de uma polícia municipal. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa questão da polícia municipal e queria abordar já dentro dessa pergunta um outro trecho. A questão relacionada ao armamento da Guarda Municipal que está em andamento em Campos. Um governo Jefferson prosseguiria ou iria reverter esse tipo de política pública? Bom, primeiro é um projeto de lei que vai permitir, que está em trâmite no Congresso Nacional, que vai permitir que as guardas municipais tornem-se polícias municipais comunitárias e de aproximação. É uma abordagem de uma polícia que está na comunidade. Porque segurança não pode ser só no centro da cidade ou no centro, nos polos comerciais. Tem que ser lá na casa, na comunidade, mais simples. E é uma ação de proximidade e comunitária. Só que você se tornando uma polícia, então não só a capacitação, a formação, mas a nossa guarda vai poder receber recursos do governo federal pelo PRONAS, que é um programa criado pelo presidente Lula, para infraestrutura, para equipar esta guarda, e fazendo com que a polícia municipal faça parte da estrutura de segurança pública. Então você dá novas atribuições para esse profissional e tem dois eixos estruturantes. O eixo da valorização do profissional, concurso público, redimensionamento na questão da carreira, mas também essa infraestrutura. Então, se tornando uma polícia, fazendo parte do sistema de segurança, você também vai ter acesso a outros recursos do governo do presidente Lula, do governo federal. Agora, é muito importante a gente dizer, não há nenhum problema para a gente... A discussão de segurança não pode ser se tem arma ou não. A arma tem que estar na mão do policial mesmo. O que a gente é contra é você liberar arma para qualquer pessoa, para que num trânsito você seja assassinado porque você perdeu a cabeça, houve uma discussão, ou que dois vizinhos briguem por estar todo mundo armado ou num bar, um mate o outro. A arma tem que estar com a polícia. Ou, em determinadas situações muito particulares, por exemplo, uma pessoa que mora muito distante, numa propriedade rural, e aí ela vai ter acesso por uma proteção pessoal muito justificada. Então, nós não temos a questão de problema nenhum. A guarda devidamente treinada, tornando-se polícia comunitária e de aproximação, ela vai sim poder fazer uso da arma. Agora, eu quero dizer que segurança não é caso de polícia. Segurança, não adianta eu ter uma polícia muito equipada e uma sociedade miserável, porque ela se torna violenta. Então, nós entendemos segurança como uma polícia inteligente, uma polícia bem equipada, uma polícia valorizada, mas também com políticas de educação de qualidade, com políticas sociais de qualidade, geração de emprego e renda, para que as pessoas não sejam aliciadas pelo tráfico, não sejam aliciadas pelos atalhos da vida. Então, eu vou dar um exemplo. As UPPs do Rio de Janeiro foi inspirada em Medellín. Só que Medellín tinha a ocupação das comunidades com polícias comunitárias da UPP pacificadora, mas tinha um conjunto de ações sociais, escola, saúde, o Estado estava presente. Trouxeram isso para o Rio de Janeiro, mas só levaram a polícia para a comunidade. Não durou 5 a 10 anos, a coisa desandou, porque segurança não é caso exclusivamente da polícia. São políticas públicas para você fazer com que aquela sociedade se torne mais segura, porque é uma violência quando você não tem uma casa para morar, é uma violência quando você não tem um transporte público para se locomover, é uma violência quando você não tem um hospital e não acessa esse hospital porque ele está longe da sua casa. Uma pessoa hoje que passa mal aqui 11 horas da noite e é lá de Ponta Grossa dos Fidalgos, está perdido, tem que pagar R$150 para um Uber, se for lá. Então, assim, tem várias covardias
que acontecem na vida das pessoas, isso aumenta a tensão. Então nós acreditamos com políticas muito claras, sociais e com uma polícia valorizada e bem equipada, nós vamos ter um ambiente seguro. Agora você me adiantou uma pergunta aqui que a nossa equipe do Manchete, o Renato Dutra e o Diogo Ferreira, eles foram à rua e ouviram a população em relação ao que quer saber dos candidatos a prefeito. Você adiantou um pouquinho a pergunta do seu José Francisco que eu trago aqui agora para você. Eu queria saber como que vai ficar esse transporte em campo, que está tão carente. Jefferson, qual a posição do candidato a prefeito para o seu José Francisco? Eu quero afirmar que Vladimir Garotinho, candidato, ele cometeu um estelionato eleitoral com a população no que se refere ao transporte público. Prometeu passagem social, prometeu que ia conseguir fazer uma nova estrutura de transporte público. Já passaram 4 anos, está terminando o governo dele e o que nós temos hoje são ônibus precarizados, vans superlotadas, estudante que não consegue ter a gratuidade, trabalhador que não consegue se deslocar e o desemprego aumenta, principalmente das áreas mais periféricas do município, porque ninguém consegue pagar passagens astronômicas. Você vai a Santo Eduardo, tem uma van no início da manhã, da madrugada, e outra apenas no final. Então você está excluindo as pessoas. Então eu quero afirmar que é uma das maiores covardias que esse governo fez, é uma insensibilidade e com recurso. Porque se você não tivesse o recurso, a gente poderia até compreender, mas com recurso e não fez, para mim é uma covardia e a população está sofrendo e muito. Tem estudante que desistiu do IFE porque não tem como se deslocar. Tem estudante que nem faz mais a prova para o IFE porque sabe que não tem. Ou quando tem o transporte, ele não tem vaga. Fica no ponto de ônibus lá esperando. Então já desistiram. Então nós estamos tirando o sonho de muitos jovens. Nós estamos tirando o sonho das trabalhadoras e dos trabalhadores. E se você chega no domingo, você fica circunscrito ao seu bairro, à sua região, porque não tem ônibus. Se você quer ir em uma igreja, se você quer visitar um parente, você não tem, porque não tem transporte nenhum. Depois de 7 horas da noite, você não tem mais transporte. Eu estava no sábado com uns jovens que atuam com a gente na campanha, 6h30 da tarde, ali na Praça São Salvador, 6h30 da tarde, sábado, tiveram que pegar Uber na praça, no centro da cidade, porque não tem como se deslocar. Isso é uma covardia. Como é que uma senhora, um senhor, uma trabalhadora, um trabalhador, um jovem consegue acessar a cidade? Então nós vamos fazer o seguinte, Fernando, nós vamos municipalizar o transporte público. Esse recurso que o presidente Lula liberou para Campos, ele vai ser municipalizado, esses recursos, e nós vamos começar com o programa Tarifa Zero, para dinamizar as oportunidades, fazer com que as pessoas circulem no centro da cidade, circulem nos distritos, conheçam o farol. Tem menino com 12, 13, 14 anos dos distritos que não conhece o centro da cidade, porque é caro, porque não tem transporte. Então, nós vamos... vai ser o maior investimento que nós vamos fazer na economia de Campos, fazendo com que pessoas comecem a ter o direito de circular. Isso já está acontecendo em 117 municípios, e o município gestado pelo Partido dos Trabalhadores, Maricá, é um dos bons exemplos que nós temos. Eu estive lá, visitei, e nós vamos implantar o Tarifa Zero em Campos. Agora, um outro ponto que é muito relevante nessa discussão da disputa Prefeitura de Campos é a questão social, já que Campos tem um número alto de pessoas da linha de extrema pobreza e há um programa social da Prefeitura em andamento. Jefferson, queria ouvir sua opinião sobre as políticas sociais do atual governo e quais são as propostas do professor Jefferson neste segmento. Olha, eu represento o governo que mais fez casas populares na história do Brasil pelo Minha Casa e Minha Vida. Eu represento o governo do presidente Lula, que acabou com a fome no Brasil. Essa fome voltamos para o mapa da fome nos últimos 6 anos, e provavelmente em 2026 nós vamos sair do mapa da fome pelo maior programa social, que é o Bolsa Família, que coloca no comércio de Campos R$500 bilhão por ano. O que seria do comércio local sem R$500 bilhão por ano para comprar pão na padaria, para comprar nos pequenos supermercados? Isso é o Bolsa Família.
São 61 mil famílias beneficiadas. Eu faço um desafio. Qual empresa em Campos conseguiria absorver 61 mil pessoas? Seria um desastre que nós temos aqui. Então, nós só não entramos num caos nesse município porque nós temos hoje este grande investimento público. E mais, o presidente Lula foi agora condecorado, inclusive pelo Bill Gates, justamente pelo combate à fome, recebeu premiação agora internacional por esse esforço do Brasil. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer uma outra coisa aqui que vai ser muito forte. Porque nós vamos fazer aqui a moeda social. A moeda social, ela vai garantir que todo o dinheiro que vem dos benefícios sociais circulem apenas no comércio local. Hoje o comércio local ele tem dois grandes concorrentes. As grandes redes nacionais que vêm aqui, eu não vou falar o nome do supermercado, vem aqui, para um carro forte à noite lá, pega todo o dinheiro e leva para a sede dessa empresa. Eu quero dizer que deixa alguns empregos, mas leva muito mais recursos para fora. Nós estamos exportando recursos. E o outro é a internet, o comércio eletrônico, especialmente depois da pandemia. Nós nos acostumamos a esse conforto e a rapidez dessa tecnologia. Só que quando você compra um produto em São Paulo, pela internet, você gera emprego em São Paulo. Quando você compra um produto na China, você gera emprego na China. E com a moeda social, você não pode comprar pela internet. Você só pode comprar no comércio local. Então nós vamos gerar emprego aqui. Então nós vamos associar as ações sociais à inclusão produtiva. Nós vamos estimular o comércio local. Então, nessa maneira, nós vamos começar a criar um ambiente virtuoso. O dinheiro dos royalties não serão exportados para outros lugares. Eles ficarão aqui. Por exemplo, Arnaldo, hoje você vai numa feirinha da roça acreditando que ali são produtores que estão ali. A maior parte das pessoas, ou boa parte delas, são pessoas comerciantes. Porque o que está sendo vendido ali, ela não plantou na terra dela aqui em Campos, não. Ela traz isso de São Francisco, ela traz da região serrana do Rio de Janeiro, traz do Espírito Santo. Nós vamos fazer o maior programa de agricultura familiar, com crédito, com formação, com apoio em instrumentos, porque é a forma mais rápida, produzir alimentos, tornar Campos a líder em produção de alimentos. Hoje você tem a UENF, que é uma potência em cultivares específicos para o clima que nós temos, para a terra que nós temos. Você vai na região norte, é uma, você vai na outra região de Campos, do município muito extenso, é uma outra característica. Então nós temos potências de um polo universitário que vai conseguir a gente entrar no que a gente chama hoje na bioeconomia. E isso é pauta do governo federal. O governo Lula está aportando muito dinheiro na industrialização do Brasil e também na agricultura, especialmente a agricultura familiar e apoio aos assentados. Vamos produzir muito alimento e isso significa mais recursos para as nossas famílias, alimentação de qualidade nas escolas. Nós vamos descentralizar o recurso da merenda para que a diretora da escola, junto com o conselho, compre direto do produtor. Vou dar um exemplo aqui. Uma escola lá em Pernambuco, ali na região de Lagoa de Cima, ela não precisa... se ela tiver o dinheiro descentralizado ali, ela compra do assentamento que está do lado. Eu não preciso trazer isso aqui para Campos, para o centro da cidade, para depois mandar para lá. Compra direto. A gente fez isso no IFE, né? Mas isso é uma legislação que o governo federal fez, o governo do presidente Lula, e nós hoje temos, enquanto instituição pública, o poder de comprar. Então nós vamos não só investir para que haja a produção de alimento, como vamos garantir a compra desse alimento. É a alimentação mais barata, mais saudável. Isso eu desafogo o hospital, eu faço com que a criançada e os jovens fiquem mais saudáveis, porque um dos elementos para uma vida saudável é uma alimentação saudável. E nós podemos fazer isso aqui. Jefferson, vamos falar agora um pouquinho sobre política e antes da gente começar o bate-papo aqui sobre política, eu vou à equipe da redação do Manchete RJ com o Vini Soares com uma pergunta para o candidato. Olá, Arnaldo. Olá, Jefferson. Olá a todos que acompanham o Manchete Podcast. Professor, desde quando o seu nome começou a ser ventilado, sua candidatura se mostrou promissora. O senhor tem vasta experiência como gestor do IFE, que é uma das mais importantes instituições de ensino da cidade. Mas mesmo assim, as pesquisas mostram que sua candidatura não ganhou musculatura necessária para um possível segundo turno. A que
o senhor atribui esse cenário? Professor Jefferson. Olha, nós fizemos uma qualitativa com as 3 candidaturas que estão em primeiro turno. De 32 pessoas ao final dela, depois que me conheceram, 22 disseram que votariam em mim. Então, e eu achava, muito sinceramente, né, como reitor, fui diretor, que a gente era muito conhecido na cidade. O que eu tenho percebido, sabe, Vini, é que as pessoas hoje, especialmente agora nesses últimos dias, especialmente a partir da propaganda de televisão, onde as pessoas estão tendo acesso de saber que o professor Jefferson foi o reitor do IFE, que é uma potência, querido por tantas pessoas, desejado por tantas pessoas. Além da minha associação ao presidente Lula, né, isso está criando uma nova conformação, um carinho que eu estou recebendo nas carreatas que nós estamos fazendo, nas caminhadas que nós estamos fazendo, está intensificando a cada dia. Nesses últimos dias agora, né, é onde o eleitor ele toma a decisão. Aquilo que a gente vê na espontânea e depois vai na estimulada e que tem muita alteração, aquele voto não é um voto cristalizado. Aquele voto é um voto que até o último dia ele pode mudar. E eu tenho visto muita gente falando, professor Jefferson, o senhor que tem as melhores propostas, o seu programa você apresenta, se aparece como uma verdade. Eu não sabia, gente, até vizinhas minhas, olha, nós não sabíamos que o senhor tinha essa trajetória. Então, olha, eu estou muito esperançoso, porque eu acho que nós vamos ter uma surpresa, né? Porque, assim, olha, eu acredito em pesquisa, mas eu também acredito em manipulação de pesquisa. Falo isso na ciência. Quantas pesquisas contratadas pela indústria de tabaco foram manipuladas? E acontece na questão eleitoral, vocês são jornalistas e sabem, né? Dependendo de quem contrata, há um espaço grande possível, não significa que todas são. Inclusive uma que saiu agora foi embargada, né, na justiça, com alguns erros técnicos, né? Então, assim, o carinho que eu estou vendo nas ruas, né? Eu estou brincando, né? O carinho das crianças, das senhoras e dos senhores, né? Que fazem questão de me parar, de me abordar. Ontem nós estávamos passando numa carreata, né? Uma família pegou a camisa do IFE, da área de enfermagem, duas, o pai, a mãe e a menina passando em travessão. Foi uma coisa muito emocionante. Então, assim, eu acho que essas são as potências. Eu tenho absoluta certeza que o resultado das eleições vai surpreender muitas pessoas. E é isso, é dia a dia, nós estamos lá na carreta. Agora, eu também tenho uma campanha que não consegue disputar do ponto de vista orçamentário com as duas principais campanhas, que são campanhas astronomicamente mais caras, né? Então, isso também influencia, gera impacto, né? Mas eu estou muito feliz e tenho certeza que no dia 6 as pessoas vão ali junto à urna tomar aquela decisão que elas acreditam. E eu tenho absoluta certeza que o professor Jefferson vai ser um voto muito presente nessa campanha. Eu estou torcendo, né, que a gente consiga ir para o segundo turno. Olha, nós tivemos fenômenos não há muito tempo, né, que surpreendeu a todos, né? Quem sabe nós possamos ser surpreendidos. É lógico que 2016, 2018 foram fenômenos muito particulares, mas não há nenhuma impossibilidade da gente ter um movimento muito mais forte. Eu estou acreditando muito nisso, sabe, Arnaldo? Agora vamos continuar falando um pouquinho sobre política, então, em relação à demora do PT a definir o seu nome. Isso, de alguma forma, nós temos uma campanha curta de 45 dias, isso de alguma forma também prejudica de ser mais conhecido? Dá para fazer uma autocrítica ao Partido dos Trabalhadores em Campos que realmente demorou na definição? Olha, é notório para todos que essa decisão dificulta,
Lógico que se eu tivesse já em novembro, também não poderia em novembro, porque em novembro eu ainda era reitor, mas o partido teve lá toda uma discussão interna, faz parte da nossa democracia e a compreensão de que era necessário isso. Isso dificulta, nós saímos mais atrasados, então para quem já era pouco conhecido, para as regiões mais distantes aqui do centro da cidade, o tempo conta, você corre contra o tempo. Sim. Então, eu não tenho dúvida que isso é um ingrediente que nos dificulta. Mas olha, por outro lado, o partido está unido. O partido, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, toda a cúpula nacional, estadual e local estão comprometidos, com uma única exceção, naturalmente, e que eu respeito, né, mas com relação ao restante, o partido nunca foi para uma candidatura tão unido. Nós temos aqui em Campos 3 grandes tendências, né, que são movimentos dentro do partido, todas elas uníssonas. O diretório coeso, o que não é comum, e mais, nós conseguimos reencantar e reentusiasmar muitas pessoas, com uma nominata de altíssima qualidade, com uma candidatura a prefeito que está trazendo bom debate. Isso tudo é muito bom, porque, Arnaldo, não existe uma única eleição. Nós temos uma construção e o nosso papel é construir um grande projeto para essa cidade. É um grande projeto para o nosso país. Nós estivemos quase perdendo a democracia. Isso foi um dos elementos que me motivou. Estar na minha cidade, construindo um país democrático, que respeita e prioriza os direitos humanos, que valoriza a educação, a ciência e tecnologia. Nós somos absurdos. Nós voltamos eu nunca imaginei isso, que as pessoas duvidariam da vacina. O país com o maior programa mundial de vacinação, né, em todo o país, gratuito. Isso não é gratuito nos Estados Unidos, não. A vacina em Campos, no Brasil é gratuita. Então, assim, e nós andamos para trás. A ciência no Brasil tão avançada e nós tivemos negacionismos que muito dificultou, né, a nossa convivência fraterna. Não precisa todo mundo concordar com a mesma coisa, não. Mas nós temos que nos respeitar, né? Nós temos que parar de ficar mentindo. Mas mente de maneira descarada, sabendo que é mentira, mas só para destruir a reputação do outro. E com a internet virou um fenômeno que a gente não estava muito preparado para isso. Nós não fomos educados para o mundo virtual. Nós somos educados para escrever texto, para ver um filme. Nós não fomos educados para esse mundo digital. E isso é mais uma questão que o mundo inteiro hoje está se debruçando. A Finlândia é um bom exemplo de você fazer uma educação, de uma cidadania digital. E nós vamos fazer isso aqui em Campos, inclusive com as senhoras e com os senhores, numa universidade da terceira idade, né? Para que a gente não seja, que a gente brinca, a tia do WhatsApp, né? Aquela que pega uma notícia e já passa para outra, sem ter uma criticidade. Então nós precisamos construir um novo espaço. Eu estou muito confiante que a gente está construindo uma campanha que está entusiasmando muita gente. E eu quero dizer o seguinte, eu fui 24 anos gestor do Instituto Federal Fluminense, entrei e saí com a mesma tranquilidade. Saí agora em abril. Eu não tenho um processo, não tenho um questionamento da minha lisura pública, reconhecido pelo TCU, nota máxima no Ministério da Educação. Então, se eu tenho muita tranquilidade, eu sou um gestor público sério, honesto, que isso é obrigação. Isso não é nenhuma virtude, não, sabe, Arnaldo? Eu sou gestor de carreira, 30 anos. Então, assim, converse com qualquer pessoa que lá do Instituto, seja fornecedor, da seriedade, da probidade. Isso são elementos necessários. Eu só estou falando isso que isso parece que é uma exceção hoje, né? Mas eu conheço muita gente séria, tive numa rede federal muito séria e num instituto que também tem uma trajetória de gestão muito séria. E é isso que a gente quer trazer para a prefeitura. Agora, você citou a única exceção, não falou o nome, foi a deputada Carla Machado, que pontuou muito bem na única pesquisa em que apareceu como possível candidata à prefeitura de Campos. Como que você recebeu esse posicionamento da Carla? Você teve alguma informação antes dela tornar pública ou só tomou ciência junto com todo mundo, e você acha que influencia aí nessa questão desses votos, sobretudo esses que ela apareceu na pesquisa, na única pesquisa em que surgiu como possível candidata? Olha, a minha relação
com a deputada Carla, sempre, e eu estou falando como reitor, que fui, ela como prefeita, em alguns outros momentos, sempre foi muito respeitosa, muito fraterna, muito acolhedora. E, de fato, eu não compreendi a dificuldade da manifestação dela de apoio à nossa candidatura. Falo isso do fundo do meu coração, que não é... enquanto ela tem, naturalmente, as suas justificativas, acredito eu. Acho que o nosso partido em Campos foi muito generoso e compreendeu, inclusive ela, ao se colocar nesse processo, havia uma compreensão lá. Ela foi prefeita há 4 mandatos, é deputada do nosso parlamentar, tinha um carinho muito grande, né, expresso aí na eleição, e o partido fez de tudo, esperou o tempo necessário, né? Entretanto, eu acho, imaginava até a deputada não se manifestar, né? Eu queria, naturalmente, que ela estivesse conosco, né? Mas ela tomou uma decisão que não foi só uma decisão de não apoiar uma candidatura do partido, mas foi para uma candidatura que defende bandeiras que nada tem a ver com o Partido dos Trabalhadores. Então, para mim, é duplamente grave, né? Porque de uma questão que sugere, mas isso vai ser tratado com todo direito de defesa. A deputada é uma deputada que tem uma história importante, né, no âmbito do partido, mas nos estranha, né? É como se dá uma guinada de 180 graus, né? Foi para um campo político que justamente nós disputamos, não só aqui, disputamos no Estado e disputamos nacionalmente. São caminhos distintos, né? Mas, então, esses 2 movimentos, na minha leitura, eu acredito que ela deve ter as suas justificativas, mas ela vai ter o tempo para se colocar partidariamente para tratar esse assunto. Mas eu quero dizer que, do ponto de vista pessoal, nós sempre nos respeitamos muito. É uma questão política e, às vezes, a política tem uma lógica e um cálculo, e aí, realmente, eu não sei a motivação, mas acho que a deputada deve ter as suas razões. Jefferson, nós, nessa pauta que chamamos de zeladoria, né, do que a prefeitura precisa cuidar, falamos de pontos importantes aqui, como educação, transporte, assistência social. Obviamente que teríamos outros pontos para abordar, mas nosso tempo já está chegando ao final. Não falamos sobre um que é muito importante, que é saúde. Qual é a sua avaliação do quadro de saúde de Campos hoje? Quais são as propostas do professor Jefferson para a saúde pública municipal de Campos? O quadro da saúde é muito ruim. Hoje, se alguém quer uma consulta, ela entra num sistema que é uma caixa preta e que talvez seja essa caixa preta justamente para permitir. Se você conhece um vereador, o seu exame sai na semana que vem. Se você não conhece, eu tive a informação agora, estão atendendo os exames de setembro de 2022. Então você leva 2 anos para poder ser atendido. Isso para mim é mais uma politicagem. Isso é muito ruim, porque é pouco republicano. Isso se repete nas cirurgias, são filas enormes, e você vai conversar, Arnaldo, eu estou falando isso do que a gente ouve na rua, nas casas. Saúde é a primeira questão. Eu acho que transporte é muito pior. Só que transporte, eu acho que as pessoas perderam toda a esperança, né? E um terceiro, que é a geração de emprego e renda. Quando você sai da casa, a pessoa chama você e pergunta: você não tem uma oportunidade para o meu genro, para minha filha? Eles também já não. Mas saúde, sim, saúde é muito aviltante. Eu quero dizer que nós vamos, junto com o governo Lula, com o Ministério da Saúde, inclusive a ministra Anísia colega minha, eu enquanto reitor, ela presidente da Fiocruz, nós vamos aqui ampliar o Mais Médico, fazer mutirões. Primeiro, nós temos que zerar essas filas. Mas você tem que ter uma rede, porque nós temos que inverter. A saúde, ela tem que ser invertida. Hoje nós temos uma Secretaria da Doença. Estou aqui pegando emprestado uma fala do professor Nélio Artiles, um grande amigo meu, quem eu admiro muito. Nós temos que ter uma Secretaria de Promoção da Saúde. Então, nós temos que trabalhar com a saúde da família, com os agentes comunitários. Por exemplo, a minha filha, o médico conhecia ela, sabia o nome dela, tinha a história dela. Hoje, você é atendido por um médico, na semana que vem você já é atendido por um outro.
Mas com a saúde da família, com a questão do agente de saúde, nós temos que evitar que as pessoas vão para o hospital. Então, primeiro, você tem que reestruturar as UBSs, aumentar o número de UBSs 24 horas. Hoje é um assinte. Você não tem o transporte público e você tem poucas espaços para emergência. Você, aqui não precisa ir muito longe, não. Parque Esplanada, se tem um problema ali, a pessoa não tem carro, tem que pedir um vizinho, uma moto de um amigo. É um problema, não tem ambulância. É um negócio sério. E é tudo muito improvisado. O próprio SAMU foi improvisado. Você não atende, né? Ficou um ano guardado as ambulâncias lá. Aí teve a denúncia de um candidato nosso de vereador. Na segunda-feira o troço volta. É um negócio patético. Então, assim, nós temos... E outra coisa, esse é um governo que não tem planejamento estratégico. Ele ganhou muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, Arnaldo. Em 2020, que foi o último ano do governo Rafael, a prefeitura fechou devendo quase 200 milhões. O primeiro ano de Vladimir, a prefeitura fechou sobrando 500 milhões, porque houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, então aumentou dólar, aumentou petróleo, e aí eles nem souberam como gastar esse dinheiro. Mas não foi só 2021, 2022 foram 600 milhões de reais que sobraram. Então é um governo que mas não tem planejamento. Então, como você tem muito dinheiro, você faz tudo. Então você vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Se você perguntar, mas você ajuda na ciência? Faço lá. Você faz um pouquinho de cada coisa, mas você não tem direção. Você pergunta ao Porto do Açu, qual é o plano estratégico de vocês? Até 2050. Você vai na ONU, nós temos uma agenda mundial para 2030, já está fazendo de 2050. Você chega em Campos, o cara não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Ele não tem visão de futuro, só que tem muito dinheiro. Então você acaba fazendo um pouco de tudo. Dá a sensação, que aqui nós temos um outro problema. Esse governo, quando a gente compara com Macaé, Niterói, Maricá, perde em tudo de indicadores. Ele gosta de se comparar com Rafael Diniz, que foi uma negação. Negação de orçamento, negação de decisões, né? E que começou com o segundo de Rosinha, que é o governo, o último ano do governo Rosinha, em 2016, foi o mais irresponsável do ponto de vista orçamentário. Eles receberam 1 bilhão e 700 e executaram 2 bilhões e 900. Porque esse modelo do garotismo, que é o mesmo que está hoje, eles trabalham para as eleições. Era um ano de eleição, foi aqui problema do chequinho, tirou dinheiro da Previdência, do servidor, pegou 3 empréstimos, só porque tinha que dizer que estava fazendo alguma coisa. Ele não tem capacidade de gerir. Eles vão fazendo tudo. Então, nós já temos 30 anos com esse modelo político. 35 bilhões de reais de royalties do petróleo. Aí eu pergunto, se ano que vem nós fizermos, vamos janeiro, o governo Lula vai fazer um grande seminário em Brasília. As cidades vão ter que apresentar os seus grandes projetos, que foram referência. Campos vai apresentar o quê? Eu faço uma pergunta para você. Vai apresentar o quê? Transporte? Agricultura? Saúde? Educação? O que Campos tem de referência? Depois de 35 bilhões de reais. Não tem nada, só tem um problema. Esse dinheiro está acabando. E nós não sabemos o que vamos fazer. Nós vimos o que foi o governo Rafael e os últimos 2 anos do governo de Rosinha. Foi um caos nesse município. E esse município não guardou um centavo para o futuro. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o Fundo Soberano. Maricá fez isso, Niterói fez isso. Porque você tem que pensar no futuro. Esse é um governo que não pensa no futuro. Queima tudo. Isso é irresponsabilidade orçamentária. Eu quero dizer aqui, os governos que tiveram royalties nesse município e não guardaram num fundo soberano são irresponsáveis do ponto de vista orçamentário. Porque você se tem uma família, se você tem um dinheiro que você sabe que você vai ter a grande quantidade de dinheiro, mas só para um pequeno período, qualquer pessoa sã e responsável guarda uma parte para o futuro. Porque você sabe que isso não vai ter. E nós não fizemos isso. E eu quero dizer aqui, é irresponsabilidade. E nós temos que mudar essa página. E a hora de mudar é agora. Jefferson, já estamos estourando o nosso tempo. Rapidamente, debate. A ausência do candidato Vladimir Garotinho, ele justifica que é por conta de não ter espaço para todos os candidatos. Rapidamente, você acredita por quê? É uma inverdade, para eu ser elegante, né?
Lógico que não é isso. Todo mundo sabe disso. E quem esteve lá no dia, os nossos assessores estiveram, viram claramente que não era isso. E mais, eu acho que ele devia mandar aquele bonequinho que ele fez para deixar lá pra gente, que a gente ia conversar com o bonequinho, porque ele gosta muito de um bonequinho, ele gosta de fazer graça na internet. Leva pra lá. Então, ele brigou, sabe pra quê? Pra mudar a regra da Globo, pra não aparecer o púlpito vazio com o nome Vladimir. O assessor dele lá brigou, bateu o pé. Aí o cara da Globo foi lá ligar pra São Paulo, porque ele foi convidado e se negou aí. Quem é convidado se nega aí, fica um púlpito vazio. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, não acredito nisso. Não é todo mundo, isso eu não preciso falar, isso é claramente uma pessoa que não quer debater, e isso a própria irmã dele falou, né? Isso é um desrespeito ao povo, à população, às pessoas. É natural que ele, como governo, ele tem que se explicar. É natural isso. Gente, a gente vai nos Estados Unidos e você tem uns 40 debates para o Partido Democrático e Republicano para escolher o candidato, e depois você tem mais uns 40 debates entre os candidatos. No IFE, para ser reitor, a gente participa de 14 debates. E eu fui candidato à reeleição para diretor e fui candidato à eleição para reitor. E participei de todos os 14 debates. No caso, para reitor e para diretor, os debates que tem. Então, quem não tem o que esconder, quem tem clareza do que fez, inclusive, é uma oportunidade para você apresentar as justificativas. Porque às vezes eu da oposição, eu olho para ele e eu tenho uma leitura, porque é uma caixa preta, às vezes você não tem acesso à informação. Então você pode estar tendo uma análise que não seja, talvez, lastreada. Tem a oportunidade que o gestor tem para dizer, colocar os pingos nos is, né? E também fazer a meia-culpa daquilo que talvez não conseguiu, mas justificar. Então eu acho muito ruim para a democracia, né? E nesse ponto eu vou ter que concordar com a irmã dele, de que ele enfraquece a democracia, enfraquece o republicanismo, né? Porque uma das coisas mais importantes para nós gestores públicos, você tem que dar transparência dos seus atos e apresentar as razões da sua decisão. E muitas vezes, Arnaldo, você pode ter tomado uma decisão equivocada. Um órgão de controle pode chamar a atenção e entrar com processo. Mas se for declarado ou percebido, você dando as razões das motivações, às vezes os limites que você tinha, porque uma coisa é você analisar depois que a coisa aconteceu, mas às vezes você, no meio de uma discussão, você não tem a visão tão clara de futuro. Muitas vezes é atenuado aquele problema porque viu que não houve má fé. Houve apenas um equívoco, e nós gestores podemos nos equivocar. Quantas vezes a gente se equivoca na vida, né? Então seria uma boa oportunidade para prestar conta para a sociedade. Mas não é isso, esse modelo deles de governo, eles pouco se importam com prestar conta. Eles tratoram tudo. Agora vamos lá, um pinga-fogo rapidinho, sobre todos os candidatos que estão na disputa com você, uma avaliação bem breve sobre eles. Pastor Fernando? O pastor Fernando eu não o conheço, então eu não quero aqui tecer nenhum comentário para não ser injusto. Doutor Buchaú? Eu vejo ele uma pessoa muito séria, com propostas muito interessantes, uma pessoa que eu tenho uma admiração, acho que é uma pessoa, pelo menos do pouco que eu tive acesso, eu acho ele uma pessoa séria. Fabrício Lírio? O Fabrício eu também acho uma pessoa bem intencionada. Não vai comentar nem um pouco sobre a questão de quase compor e não compor? Ali eu acho que foi um encaminhamento, né? Aí eu vou entrar num campo muito da intimidade ali. Foi uma pena a gente não ter conseguido conversar, ou melhor, estabelecer uma relação das duas federações. Mas eu acho que ele é uma pessoa que é bem intencionada. Twin? Eu tenho uma relação com o Twin de muito tempo. Eu acho ele um grande esportista, e ele tem uma pauta, especialmente da Paralimpíada, que muito me sensibiliza. Me parece uma pessoa com pautas importantes, né? Inclusive como vereador, eu tenho um carinho muito especial por ele. Delegada Madeleine? Eu conheço muito pouco a delegada Madeleine.
porém ela está num campo político que eu tenho discordâncias, né? Mas não tenho nenhum elemento para desabonar sua conduta, pelo menos do que eu conheço. Vladimir Garotinho. Eu acho ele um bom propagandista de internet. Jefferson, como tem feito com todos os candidatos, naquela câmera lá, que é a sua câmera, um minutinho, aquelas declarações finais. É o momento de você falar com o eleitor. Olha, eu estou muito entusiasmado com a possibilidade de poder gerir essa cidade, porque eu tenho um conjunto de vereadoras e vereadores, de militantes, de pessoas de boa vontade, que querem mudar de fato a história desse município. Nós estamos hoje em nível nacional, com o governo do presidente Lula, nós vamos poder trazer muitos programas federais, estruturantes, para mudar essa triste realidade, essas dores dos nossos munícipes, né? Nós queremos cuidar das pessoas, gerar emprego e renda, fazer educação de qualidade, saúde que a população merece, um transporte que de fato dignifique a nós todos campistas, né? Pensar uma cidade nova. Tem tantas experiências importantes no Brasil e no mundo, é trazer isso enquanto há tempo, né? Enquanto ainda nós temos royalties. E a partir desses diálogos, o nosso projeto e as nossas propostas vão, de fato, mudar o nosso destino para você que está nos assistindo, para a sua família, para que os nossos jovens, os nossos filhos e netos tenham uma cidade melhor. Então, no dia 6 de outubro, vote 13, vote professor Jefferson. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu que agradeço, Arnaldo, é sempre muito prazeroso estar com você, você tem uma maestria em conduzir esses debates. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo também. E a você que nos acompanhou, fique ligado que nesse modo turbo que nós estamos, nessa semana tem mais. Amanhã nós vamos ouvir as propostas da candidata delegada Madeleine. Até lá.